Ei, tá fazendo barulho aí o ventilador? Fala aí, se estiver fazendo barulho, desliga ele aqui. Tá só um Só um pouquinho. pouco. Pessoal, a gente vai começar a nossa aula já já. Deixa eu só eu reconectar de novo aqui, porque minha internet caiu. E sempre dá esses problemas aqui na hora da aula. Pessoal, então é o seguinte, boa tarde para todos vocês. A nossa aula já deu uma atrasadinha aqui por conta da minha internet aqui do Wi-Fi, acabou tendo um problema. Eu tive que ligar o 4G. Melhorou um pouco aí o áudio, tá? Diminuíram os ruídos aí. Tá melhor? Estão conseguindo escutar? Beleza, então Tá vamos lá. melhor. Certo, então hoje a nossa aula ela ainda é para a gente continuar falando um pouco de bases fundamentais da química orgânica. Então eu vou só apresentar esse slide aqui para vocês rápido e depois eu vou mudar de slide para a gente dar continuidade para nossa aula, tá? Na aula anterior, não sei se vocês lembram, a gente estava falando muito de ligações, de cadeias carbônicas que tinham as classificações como estruturas tridimensionais, que é essas daqui, que eu tinha falado para vocês. Eu tinha falado também de ligações planas, ligações planares. Tinha falado de átomo ligações ocultas, né? Ligações ocultas são essas ligações que está aparecendo na tela de vocês aí, que eu vou já mostrar. Ó. Essas ligações ocultas é quando a própria ligação química não aparece na molécula. Tá aqui, ó. A ligação não aparece. A ligação química ela é representada por um traço, né? E aqui embaixo, gente, ó, tem as ligações semi-explícitas, tá? Na qual uma parte das ligações aparece, ó. Ligação são esses tracinhos aqui, ó, tá? Então aqui aparece, ó, tá? Então são ligações semi-explícitas, beleza? Então esse é um tipo de classificação. Outro tipo de classificação é uma na qual a gente não precisa mostrar os átomos, que a gente chama de classificação dos átomos ocultos, tá? Ou fórmula de Bastão. O que que acontece nessa representação, professor? Essa representação ela mostra apenas as ligações entre os átomos de carbono, tá? Então, o que que eu quero, o que eu estou mostrando isso tudo aqui para vocês, gente? Isso aqui, gente, são formas que eu tenho para representar a minha molécula, tá? E vocês, como estudantes de química, vocês devem saber ou entender como essa molécula é representada, tá? Então, eu posso representar ela desse estilo, tá? Somente mostrando as ligações químicas, tá? Só, sem mostrar os átomos. Então, aqui, gente, ó, eu quero que vocês olhem só para essa daqui, ó, que é a molécula de propano.
O que que essa molécula de propano está mostrando aqui pra gente? Mostrando só dois traços, né? Ó, esse primeiro e esse segundo, né? Mostrando dois traços. E aí, essa molécula, eu não estou mostrando os átomos que estão aparecendo nela, tá? Só estou mostrando mesmo os traços, tá? Só que na real, essa molécula, ela é representada assim, ó, CH3, CH3, aí tem um traço que é a ligação, aí CH2 e aqui no final CH3, tá? É a minha molécula de propano. Então, o que que eu fiz? Em vez de ficar mostrando aqui esses átomos, ó, em vez de ficar mostrando os átomos, eu quis não mostrar, eu preferi não mostrar. E aí virou isso que a gente chama aqui de átomos ocultos, que é só representação por traços, tá? Esse meu propano aqui, ó, essa minha molécula aqui, ela aqui embaixo também pode ser representada através da fórmula molecular. O que é a fórmula molecular, professor? A fórmula molecular, ela vai me indicar o número de átomos de cada elemento presente na molécula, tá? Então, por exemplo, quantos carbonos tem aqui? Ó, tem um carbono, aqui, ó, dois carbonos, três carbonos. Então, eu tenho três carbonos. Então, como que eu vou representar na fórmula molecular? Eu vou colocar o C, que é do carbono, e vou colocar aqui subscrito, vou colocar o 3. Por quê? Tem três carbonos, então é C3. Quantos hidrogênios que tem, professor? Aqui, ó, tem 3, com 2 forma 5, com mais 3 forma 8. Então tem 8 hidrogênios. Então o hidrogênio é quem? É o H. Então coloco aqui, ó, H, tá? Coloco o H e aqui embaixo coloco quem? Coloco 8, que é o número de vezes em que o H aparece. Beleza? Então, nessas representações aqui, gente, eu estou mostrando para vocês no geral como que eu consigo representar uma molécula, tá? Então, a gente está trabalhando com moléculas orgânicas. Então, todo esse tempo que a gente está gastando aqui é tentando aprender como que eu faço para representar uma molécula orgânica, beleza? Gente, se vocês conseguiram entender ou ficou alguma dúvida, falem aí. Tá dando a entender. Beleza. Beleza, gente. Então, deixa só eu fazer, deixa só eu só ajeitar aqui o negócio, manter, apagar. Tá, então vou apagar isso daqui e vou só repetir aqui. Tá. Então agora, ó, nós vamos fazer o mesmo trabalho para o propeno, tá? Que essas moléculas aqui, que essa molécula aqui da nossa direita, tá? Então vou pegar aqui, ó, pegar o ponteiro, tá? Então é o seguinte, o propeno, ele é muito parecido com o propano, tá? Muito parecido. A única diferença é que eu tenho um traço duplo. Quando eu tenho um traço duplo aqui, quer dizer o quê? Que é uma dupla ligação, tá? Se um traço representa uma ligação, então dois traços representam duas ligações. E a gente chama de dupla ligação, tá? Então, o propeno, aqui embaixo, gente, ó, já tem a fórmula molecular dele, ó, é um C3H6, tá? Mas como que eu sei que ele é um C3H6, professor? É só você contar o número de átomos de carbono e de hidrogênio, tá? Então, eu vou representar aqui esse propeno, eu vou representar as estruturas dele mostrando o átomo mesmo. Porque aqui no propeno, ó, nesse desenho aqui, os meus átomos estão ocultos, não está aparecendo, ó. Então, aqui são os átomos ocultos. Então, eu vou desenhar ele mostrando os átomos, tá? Então, como que eu vou desenhar? É assim, ó. Aqui, ó. Na ponta tem um carbono, né? Na ponta tem um carbono. Esse carbono, ele faz uma dupla ligação, né, com outro carbono lá do vértice, como se fosse um triângulo, e aí aqui embaixo ele vai se ligar com outro carbono, né? Essa cadeia é como se fosse uma casinha, né? Então já fiz as ligações, tá? Aí outra coisa que vocês têm que lembrar, o carbono, gente, ele tem que fazer sempre quantas ligações? Vocês lembram? E aí, alguém lembra?
E aí, Giovana? Não muito. Oi? E aí, Heloísa, quantas ligações o carbono precisa fazer? 4. 4 ligações, tá? Então aqui, ó, eu já montei o esqueleto inicial, colocando o carbono, né, em cada ponta, né? E aí, é, a gente vai completar as 4 ligações. Então, esse carbono aqui, ó, que eu estou colocando risco, ele já fez 2 ligações. Então, para 4, falta mais 2. Então, ele é quem? Então, eu vou ter que completar essas 2 ligações que faltam, fazendo esse carbono ligar-se ao hidrogênio. Então, tá aqui, ó, ele vai se ligar ao hidrogênio, tá? Agora, quantas ligações esse carbono aqui já vai ter? Agora ele vai ter 4 ligações, né? Uma, duas, três, quatro. Beleza. Esse carbono aqui do centro, ó, ele já fez quantas ligações? Ó, ele fez 2 de um lado e uma de outro. Então tá faltando quantas ligações? Só mais uma. Então eu coloco o hidrogênio para completar a 4ª ligação. Beleza. Esse carbono aqui de baixo, da ponta, ele fez só uma ligação. Tá faltando mais quantas? Mais 3. Então ele vai ligar-se com 3 hidrogênios. Então representa um hidrogênio aqui, representa outro hidrogênio aqui, ó. Representa outro hidrogênio aqui, tá? E aí, professor, qual vai ser a fórmula molecular dele? A fórmula molecular é só contar o número de vezes em que o elemento aparece. O carbono aparece quantas vezes? Aparece uma, duas, três. Então ele é quem? É o C3, está aqui embaixo, ó, C3. E o hidrogênio, professor, aparece quantas vezes? Vou contar, ó. Aparece uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6. O hidrogênio apareceu 6 vezes, então ele vai ter aqui ó, o hidrogênio, que é o H, e o 6 aqui embaixo. Por isso que ele é C3H6, tá? É óbvio que quando vocês estiverem mais experientes, não vai precisar vocês desenhar isso aqui que eu fiz. Só com essas linhas aqui tracejadas, vocês já vão conseguir entender que é um C3H6. Vocês vão conseguir entender quando vocês estiverem mais experientes, tá? Então isso aí não vai ser problema. Então, muitos exercícios de vocês aqui no começo vai ser entender isso, vai ser montar as cadeias carbônicas e contar quantos átomos de carbono tem e quantos átomos de hidrogênio tem. Eu falei que não envolve muita matemática nessa parte aqui da química, que realmente não envolve. O máximo de matemática que vai envolver é isso aí, é vocês contarem átomos de carbono e de hidrogênio e de outros elementos aí, tá? O máximo de matemática que vai ter é isso aí, certo? Deu para entender, gente? Deu sim, professor. Espera aí, então vamos lá. Beleza, gente. Então é o seguinte, esse último slide que eu mostrei para vocês era um slide da aula passada, na verdade, era um complemento da aula passada, tá? Então eu preferi comentar ele aqui com vocês. E agora nós vamos de fato começar a aula de hoje, que é a nossa, que eu estou dividindo hoje como aula 3, tá? E aí sempre nas gravações das aulas eu vou estar postando para vocês os slides aí, tá? Os slides relacionados com as nossas aulas, certo? Tá. É, nós vamos estudar um pouco agora, gente. É, Recentemente nós estávamos estudando as moléculas, né? Como que eu represento a molécula, tá? E aqui a gente vai continuar nessa mesma pegada. No entanto, a gente vai focar um pouco mais agora nas cadeias carbônicas, a, que são as moléculas mesmo. Continua trabalhando com moléculas, só que agora a gente vai expandir as nossas ideias para uma cadeia, né? Porque vocês viram que o carbono, a grande característica do carbono é essa capacidade dele formar cadeias carbônicas, né? O que são cadeias carbônicas? São ligações sucessivas entre carbonos, né? Então, pelo fato do carbono formar cadeias carbônicas, essa característica permite o carbono formar uma infinidade de moléculas. E é por isso que existe uma química só para o carbono, que é a nossa química orgânica. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai focar aqui um pouco em estudar a cadeia carbônica, tá? O seguinte, vocês sabem, desde o começo, que eu falei que a química orgânica ela é a química dos átomos de carbono, né? Então, o carbono, que é o representado pelo C, é o elemento central, né? O elemento central aqui é o carbono, beleza. Um outro elemento que aparece muito junto com o carbono é o hidrogênio, tá?
Por que, professor, que aparece muito hidrogênio? Porque toda vez, a maioria das vezes que o carbono tem as ligações parciais e eu preciso complementar para ele formar quatro ligações, eu complemento ele fazendo ligações com hidrogênio. Então, a maioria das vezes que você vê o carbono ali na cadeia carbônica, a maioria dos casos vai ter o hidrogênio acompanhando o carbono para poder complementar as quatro ligações, tá? Então é por isso que nesse instante eu perguntei para vocês quantas ligações o carbono faz. Aí vocês não podem esquecer disso, gente. O carbono ele sempre faz quatro ligações, tá? E aí quando eu represento o carbono sozinho, eu tenho que completar essas quatro ligações. E aí na maioria dos casos, essas quatro ligações é complementadas através da ligação com hidrogênio. Então, em muitos casos, vocês vão ver sempre carbono ligado ao hidrogênio, beleza? Então, na maioria das moléculas carbônicas, na maioria das moléculas orgânicas, vocês vão ver carbono e hidrogênio ali lado a lado, eles sempre unidos, sempre juntos, tá? E aí, dentro de uma cadeia carbônica, tudo que for diferente, né? Vou até representar aqui o sinal, ó. Todos os átomos que forem diferentes de carbono e hidrogênio, a gente vai chamar de átomo estranho. Só que a gente não vai chamar de átomo estranho. Tem um nome correto para isso. O nome é heteroátomo. Hétero quer dizer diferente, digamos assim, tá? Então, vai ser heteroátomo. Então, tudo que tiver dentro da cadeia carbônica que for diferente de carbono e hidrogênio, eu vou chamar de heteroátomo. Então, olhem aqui para essa cadeia carbônica. Estão vendo aí, ó? Essa molécula aqui é uma molécula de éter dietílico, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, que tem carbono, 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 carbono e hidrogênio. Tem um monte. Só que no meio dessa cadeia aqui, gente, ó, tem um átomo estranho. Que átomo é esse que tá no meio da cadeia? Estão vendo? Estão enxergando? Sim. Que átomo é esse? Alguém lembra? Tá a dica. Ó, isso aqui é um O, né? Qual o elemento representado pelo O? Eu já falei nas nossas aulas. Ninguém lembra? Oxigênio, né? Oxigênio? É o oxigênio, É tá? oxigênio. É o oxigênio. Eu Então, ainda ó, pensei em falar. então é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que a minha cadeia carbônica, ela é repleta de hidrogênios e carbonos. Só que aqui no meio dela tem um átomo diferente que eu falei. Todo átomo que for diferente de carbono e hidrogênio e estiver dentro da cadeia carbônica, ele ele vai ser ele é um heteroátomo. Então estão vendo aqui que o oxigênio está no meio da cadeia. Então ele é quem? É o meu heteroátomo. É o átomo diferente de hidrogênio e carbono, ou de carbono e hidrogênio. Estão entendendo, gente, isso que eu estou falando? Sim. Porque é o seguinte, de novo, ó, toda cadeia carbônica é formada majoritariamente por carbono e hidrogênio. Então, toda vez que tiver um átomo dentro da cadeia carbônica que for diferente de carbono e hidrogênio, a gente vai chamar aquele átomo ali de heteroátomo, tá? Olhem aqui para esse outro desenho. Estão vendo de novo, ó? Outro heteroátomo aqui no meio, ó. De novo, oxigênio, Oxigênio. tá? Então é isso, beleza? Então a gente está fazendo os estudos aqui das cadeias carbônicas e eu estou mostrando para vocês que dentro de uma cadeia carbônica existe sim átomos diferentes de carbono e hidrogênio. E esses átomos recebem um nome especial, são heteroátomos, tá? Deixa só eu pular aqui, deixa só pular, depois eu volto para cá. Tá, beleza. É, tá. Então, pessoal, ó, por exemplo, nós vamos tratar aqui um pouco sobre fórmula estrutural, tá? Então, aqui é um exercício, né, que eu vou mostrar para vocês como que se resolve esse exercício. Ele pede para a gente escrever
a fórmula estrutural do etano, tá? Fórmula estrutural do etano, tá? Então, é de acordo com aquilo que a gente viu no começo da aula, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói essa fórmula estrutural, tá? Primeira coisa, vocês estão vendo que o etano, ele tem uma fórmula molecular que a gente, como que a gente lê isso, essa fórmula molecular? A gente lê C2H6. Então quer dizer que ela tem 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. C2H6. E agora ele quer, a questão pede que eu monte a estrutura do C2H6. Qual o professor fez no começo, né? Isso, igual eu fiz no começo. Então como que eu vou fazer? As Eu, ligações. as ligações, mas eu começo a montar sempre pelos carbonos, tá? Eu monto o esqueleto da minha fórmula pelos carbonos. Então eu tenho quantos carbonos? Eu tenho dois. Então Dois. eu vou fazer um ligado ao outro. Então eu desenho aqui o primeiro carbono, tá aqui o primeiro carbono, e aí eu vou fazer esse carbono ligado ao outro carbono, beleza? Então aqui eu já tenho o esqueleto da minha molécula, tá? Por que eu desenho um carbono ligado ao outro? Porque é o C2, então quer dizer que tem 2 carbonos. Beleza. Agora, hidrogênios tem 6. Então, agora eu tenho que colocar 6 hidrogênios aqui dentro dessa molécula. Tá? Eu tenho que colocar 6. Mas como é que eu coloco? Eu posso colocar 5 de um lado e um de outro? Eu posso colocar Não, 6, eu posso colocar 6 todos de um lado? Não. não. Eu tenho que fazer uma continha aqui para mim poder desenhar corretamente. Que continha é essa? A primeira continha que eu preciso entender é que o carbono, ele faz o quê? O carbono faz 4 ligações, né? Sim. Deixa eu até anotar aqui, ó. O carbono faz 4 Ligação. ligações, tá? O carbono faz 4 ligações. Beleza. Esse carbono aqui, gente, ó, que eu tô colocando a seta, ó, esse carbono aqui que eu tô marcando aí, ele já fez quantas ligações? Esse aqui. Uma, Fez uma. Então, para ele completar 4, falta quantas? três. Falta 3. E ele vai se ligar com quem? Se falta 3 ligações, ele vai se ligar com alguém. Que alguém é esse? Carbono? Não, o carbono já está aqui. Ele é o carbono. Hidrogênio Fala aí, Jordânia, não consegui te escutar. vai ligar com H lá, o hidrogênio, acho que é hidrogênio. Isso, ele vai ligar com hidrogênio, tá? Então, para ele completar as 4, ele vai ligar toda vez com hidrogênio. Então, faço um traço, esse traço representa a ligação, então ele ligou-se com o primeiro hidrogênio, tá? Aí eu faço outro traço, ele está ligando aqui o outro Outro hidrogênio. hidrogênio. E aí eu faço outro traço, ele está ligado aqui, ó, com hidrogênio, beleza? Beleza. Então já foi 3, certo? Agora Certo. eu vou pro outro carbono. O outro carbono, eu vou também fazer o mesmo esquema. Vou fazer mais 3 ligações. Por que, professor, que você vai fazer 3? Porque ele já está ligado aqui com um, ó, já tem uma ligação aqui do carbono com o próprio carbono. Então já tem uma ligação. Então eu vou complementar com 4. Então desenho outro hidrogênio aqui, né? Faço outro traço, desenho outro hidrogênio aqui, faço outro traço, desenho outro hidrogênio aqui. Quantos hidrogênios eu já gastei aqui? Gastei, ó. 1, Seis. 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá corretamente, tá correto, ó. Então, com esse exercício, eu desenhei a fórmula estrutural do etano, que é o C2H6. Então, tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. Conseguiram entender, gente? Sim. Tá. Então, esse exercício aqui é um exercício bem simples para a gente determinar a fórmula estrutural a partir da fórmula molecular, tá? Então, ó, esse desenho aqui, gente, ó, esse desenho que eu fiz com vocês aqui, ó, isso aqui é a fórmula estrutural. Então, gravem isso, ó, isso aqui é a fórmula estrutural, tá? Isso aqui é a fórmula estrutural. Agora, esse outro desenho aqui, ó, C2H6, isso aqui é chamado de fórmula, tá? Vocês vão ter que gravar isso aqui. Isso aqui é chamado de fórmula, tá? Isso aqui é chamado de fórmula molecular, tá? Fórmula molecular, tá? Então, isso aqui é minha fórmula molecular,
certo? Então a gente vai trabalhar muito com isso, tanto com fórmula é, estrutural quanto com fórmula molecular, tá? Então a fórmula molecular é a molécula ali resumida, tá? Mostrando o número de átomos de cada elemento. É meio que um resumo da molécula. Agora, a fórmula estrutural, não. É o desenho da molécula, é a estrutura da molécula, tá? Então, a molécula ela tem um desenho, que é a fórmula estrutural, e ela tem uma notação, um resumo, que é a fórmula molecular. Tá? Então, vocês precisam trabalhar muito com isso, entender isso, tá? Aqui é a resolução, depois vocês vão ver no slide, vai estar passando para vocês tudo direitinho, vocês vão estar dando uma olhada aí, tá? E agora, é, deixa eu ver. Agora tem trabalho para vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício, tá? Por enquanto, deixa eu só ver aqui um esquema. Como vocês conseguem ligar a câmera, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade aqui, só a letra A. A letra B, a letra C e a letra D, eu vou estar passando para vocês fazerem depois. Eu quero que vocês façam agora, aí, no caderno de vocês, ou no computador, não sei o que vocês têm aí, essa letra A. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Sim. Aí na hora que vocês forem terminando, eu vou pedir para vocês ligarem a câmera e me mostrar a letra A, beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então desenha aí e vão me avisando. Professor, a gente quer decidir qual é o número de hidrogênio, né? Como aí? É a gente que vai decidir o número de hidrogênio, né? Mas vocês vão decidir de acordo com a regra do carbono, que tem que fazer 4 ligações. A gente Hum, decide de acordo com a regra. entendi. E aí, Jordânia, mesmo que você não consiga mostrar, mas aí, se você conseguir desenhar, você vai me falando aí que dá certo também, quando você terminar. Professor, eu já fiz, não sei se está certo. Deixa eu dar uma olhada.
Professor, tá vendo? Mais ou menos, espera aí. Tenta colocar, é porque tua câmera tá, a orientação, pronto, é isso mesmo, correto, isso mesmo. Certo. Quem foi mais que falou aí? E aí, quem mais conseguiu fazer? Eu fiz, professor, também. Consegue Deixa mostrar? eu. Tu falou que ia entrar pelo celular? Vou abrir aqui a câmera. Jesus, eu também fiz, vê se tá certo. Tum, tum, tum. Rodou. Assim. Dá pra ver? Isso, correto, é isso mesmo. É isso mesmo. E isso, Giovanni, é isso mesmo, correto, tá? Então, para quem não conseguiu fazer, de novo, é só vocês seguirem aquilo que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então, como vocês estão vendo aí a letra A, né? Eu vou só representá-la de novo aqui, ó. A letra A tem o carbono, né? Tem o outro carbono, a gente tem o outro carbono, né? E por fim, o outro carbono aqui embaixo. Então, só fiz trazer o desenho para cá, certo? Então, agora, vocês vão. Ele pede, a questão pede assim para a gente: ó, no caderno, reescreva as seguintes estruturas, completando-as com o número adequado de hidrogênios. Então, por que, que eu vou completar com o número adequado de hidrogênios? Porque o carbono, ele tem que fazer quatro ligações, tá? Tem que fazer quatro ligações, certo? E aí, como aqui está só o esqueleto dos carbonos, para mim completar essas quatro ligações do carbono, eu preciso completá-las com hidrogênio. Então, é como as meninas mostraram aí, né? Então, eu tenho que completar. Então, esse carbono aqui da ponta, ele tinha feito só uma ligação, então ele tem que fazer mais três, né? Então, vou ter que ligar ele a três hidrogênios. Então, tá aqui, ó. Estou ligando ele a três hidrogênios. Então, beleza. Agora ele tem quatro ligações, está completo. Esse de baixo tinha feito só uma ligação, que é essa aqui, ó. Então, eu tenho que fazer também mais três ligações com ele aqui de baixo, tá? Então, eu tenho que ligar ele três vezes ao hidrogênio. Então, tá aqui, ó. Tenho que ligar ele três vezes ao hidrogênio. Tá ligado? Esse da ponta aqui, gente, também fez uma ligação. Então ele tem que se ligar mais três vezes com hidrogênio. Então eu completo com hidrogênio, tá? E completo com hidrogênio, tá? Agora esse do meio aqui, ele é o mais interessante. Por quê? Porque ele já fez quantas ligações? Ele fez aqui, ó, uma, duas, três. Então eu só preciso de mais um para Só completar mais quatro. uma. Então, coloca um traço, que representa a ligação, e coloca o hidrogênio. Então, sempre que vocês estiverem na dúvida assim, eu coloco quantos hidrogênios eu quiser? Não. Vocês vão sempre colocar seguindo a regra do carbono. Qual a regra do carbono? Que ele tem sempre que fazer quatro ligações, tá? Sempre seguindo essa regra, tá? Eu vou estar postando para vocês depois os slides e tal, e vou estar e aí vocês vão poder treinar com essa letra B, com a letra C, com a letra D, tá? É Eu vou bem até postar, simples essa B e C aí. como é? É bem simples, do mesmo jeito da Isso, primeira. do mesmo jeito da primeira, tá? E depois eu vou estar mostrando, vou estar enviando para vocês os slides e vocês vão estar treinando aí também, tá? Vão estar treinando com com o restante das moléculas. Isso, tá? Então é só seguir a mesma ideia, beleza, gente? Só seguir a mesma ideia, certo? É, Agora, gente, nessa questão aqui, certo?
essa questão aqui, a gente vai trabalhar com ela de uma maneira diferente. Nessa questão, é mostrado para vocês a fórmula, é mostrar para vocês uma cadeia carbônica, né, que é a estrutura, né, é mostrar para vocês a cadeia carbônica, que é a estrutura, e ele pede para a gente determinar a fórmula molecular, tá? Ele pede para a gente determinar a fórmula molecular nessa questão aqui, certo? Então, essa questão é um pouco diferente, mas ela é de acordo com aquilo que a gente viu hoje, tá? Então, qual que vai ser a tarefa de vocês aqui, agora nessa questão? Vai ser contar o número de carbonos e de hidrogênios, e aí no final vocês vão ter que me dizer qual alternativa pertence aqui. Tá? Então vocês vão sair contando. Professor, eu contei, deu 8 carbonos, ou deu 9 carbonos, então vai ser um C9. Tá? Eu contei, deu 15 hidrogênios, então vai ser H15. Tem essa alternativa? Não, não tem. Então tá errado, contei errado. Beleza? Então eu queria que vocês fizessem essa questão aqui agora e depois vocês vão me dizer a minha resposta. Lembrando que no final de cada traço aqui, gente, ó, não está aparecendo, mas é um hidrogênio, tá? Então aqui, ó, é um hidrogênio, certo? Aqui, ó, é um hidrogênio, tá? No final de cada traço é um hidrogênio. Façam essa questão aí para mim e falem a resposta aí. Deu para entender, gente, essa questão? Deu para entender? Deu. Certo. Então vocês têm a fórmula estrutural e eu peço a fórmula molecular. E aí, Jordânia, por que você acha que é a letra A? Eu também acho que é A. Por que vocês acham que é a letra A? Eu acho que é a letra B, porque tem 7. Já eu contei 8. Eu contei 8, ó. No primeiro no terceiro tem 1, quarto tem 1, quinto 1, sexto 1, no último tem 3. Eu acho que é a letra B. Ó, então já tem uma discussão. Tem gente dizendo que é a letra A, tem gente dizendo que é a letra B. Ó, eu vou fazer ela aqui para a gente poder achar a resposta. Então é o seguinte, gente, ó. Quando vocês estiverem estudando, é porque hoje a gente estuda muito com os materiais online, né, em PDF e tal, mas quando vocês estiverem estudando com os materiais impressos ou fazendo uma prova, a melhor maneira para resolver essas questões é vocês já irem riscando quem que vocês contaram, para não ter o risco de contar duas vezes. É óbvio. Oi, pode falar. Carbono faltando hidrogênio, Como é? tipo, a gente precisa colocar, porque, tipo, acho que é o terceiro. Só o quarto, só tem 3 coisas. Se tem carbono faltando hidrogênio, todos estão com a ligação completa. Todos estão com a ligação completa. Então é letra A mesmo. Todos estão. Então, um jeito correto, ó, é porque essa molécula aqui é fácil, mas tem umas moléculas aí que tem uma cadeia carbônica gigante. E aí o jeito fácil de vocês contarem é ir riscando quem vocês já contaram, para não ter o risco de contar duas vezes. Então vocês contam aqui, ó, carbono. 1, 2, 3, 4, né, 5, 6, 7, 8, 9. Então, beleza. Então, carbono é quem? É um C9. Tá? Então, todas as alternativas já tinham C9, então não dava nem para eliminar nada. Então, o carbono é um C9, tem 9 carbonos aqui nessa cadeia. Os hidrogênios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o hidrogênio é quem? É H8. Então, a minha fórmula molecular é A letra A. C9H8, que seria a nossa letra A, C9H8. Então, gente, aqui é só contar, não tem segredo. Giovana, foi a Giovana ou foi a Jordana que falou que se tinha algum carbono faltando hidrogênio? Qual carbono que era? Foi eu não tinha visto pequenininho, não. Mas agora eu queria que vocês olhassem aí, ó, percebam que todos os hidrogênios estão com 4 ligações. Todos. Ou todos os carbonos estão com 4 ligações. Tá? Então ele está seguindo a regra. Beleza? Todos os carbonos estão com 4 ligações.
Por exemplo, ó, esse carbono aqui da ponta, ele tem 3 ligações aqui, ó. Tem 3 ligações aqui e tem uma ligação aqui. 4 ligações. Beleza? Esse outro carbono aqui, gente, ó, ele tem 2 ligações aqui, ele tem uma ligação aqui e tem uma ligação aqui. 2 com 1, 3 mais 1, 4. Então, todos estão com as 4 ligações completas. Beleza? Deu para Então, entender, esses pessoal? tracinhos é tudo ligação, né, professor? Esses tracinhos são todos, eles são ligações, tá? Ah, Deu para entender? Tá tranquilo? eu. Sim. Certo. Então, eu quero que vocês entendam isso, gente, ó. Por exemplo, então eu vou só fechar aqui, eu vou só colocar uma linha aqui para me mostrar para vocês um resumo de tudo aquilo que a gente já estudou, tá? Aquela molécula que vocês desenharam nesse instante, que eu pedi, que eu fiz o exercício agora há pouco, ela era o C2, né? Ela era um C2H6, tá? Uma molécula que eu desenhei agora há pouco naquele exercício. Ela era um C2H6. Essa molécula de C2H6, ela pode ser representada assim, ó. Ela pode ser representada pelo C ligado ao outro C, e aí eu completo aqui com os hidrogênios, que foi aquela questão que eu acabei de fazer, né? Eu Sim. completo aqui com os hidrogênios, né? Vou só completar aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo falar para vocês, tá? Eu completei ela com os hidrogênios aqui, ó, tá? Então, de novo, eu não coloquei o número de hidrogênios que eu quero, não. É o número de hidrogênios da regrinha, que o carbono tem que fazer 4 ligações. Essa regra que vai ser o nosso guia aí para montar as cadeias carbônicas, tá? Então, esse meu C2H6, eu posso desenhar ele desse modo aqui, tá? Que é a minha fórmula estrutural. Então, esse primeiro aqui, gente, é quem? É a minha fórmula molecular. O segundo, minha fórmula estrutural. Essa molécula, ela também pode ser desenhada assim, ó. Ela também pode ser desenhada como sendo somente um traço, tá? Essa molécula, ela também pode ser desenhada como sendo somente um traço, tá? Quando eu desenho somente um traço, eu tenho que entender que na ponta desses traços tem um carbono ligado com 3 hidrogênios, tá? Tem um carbono ligado lá com os 3 hidrogênios, tá? Então, tem essa representação, tá? Tem essa representação resumida. Então, muito na química orgânica, a gente tem muito isso, tá? Então, por exemplo, ó, deixa só eu voltar aqui, ó. Pronto. Deixa só eu voltar, tá? Então, agora, ó, eu vou mostrar para vocês essa molécula aqui que vocês desenharam aí, né? Que me mostraram a Giovana, a Jordânia, a, a Érica, né? Vocês desenharam essa molécula aqui e me mostraram aí no caderno. Essa molécula também poderia ser representada assim, ó, por uns traços, ó. É assim, assim, tá? E assim, tá? Então, essa representação aqui de baixo é a mesma lá de cima, tá? Então, qual que é a diferença, professor? É porque aqui embaixo eu estou colocando todos os átomos ocultos. Eu estou mostrando só os traços, então eu estou mostrando só as ligações. Então, vocês vão ter que aprender a trabalhar com isso. Porque muitas vezes a cadeia carbônica ela é representada só assim, ó. Uma cadeia gigante representada só com esses monte de riscos, ó. Tá? E vocês vão ter que entender o que esses riscos representam, tá? Então é isso, ó. Cada pontinha aqui desse risco é um átomo de carbono. Tá aqui, ó. Um átomo de carbono, um átomo de carbono, e aqui na pontinha, um átomo de carbono. No meio tem um átomo de carbono também, tá? Então, e aí para complementar, aqui nas pontas eu tenho quem? Eu tenho os hidrogênios, complementando as ligações, tá? Então, quando eu desmembrar esses traços aqui, eu vou ter essa mesma fórmula estrutural que vocês me mostraram. Então, tudo isso, gente, são formas de representar a molécula. Tem formas mais complexas e tem formas mais simples, tá? Tem formas mais complexas e maiores, mais completas, e tem fórmulas mais simples de representar, tá? Então, muitas vezes, esses traços, eles aparecem nos livros, nas provas, e aí vocês vão ter que aprender a interpretar, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui logo o jeito mais fácil, que é mostrando os átomos, mostrando as ligações, fazendo a contagem tudo certinho. Mas daqui, logo mais na frente,
a gente não vai mais trabalhar com essas estruturas aqui desenhadas, a gente vai trabalhar só com os traços. E aí vocês vão precisar entender o que esses traços representam. Representam as ligações, tá? É importante que isso fique, é importante que isso fique claro aí na cabeça de vocês. Deu para entender, gente? Sim. Sim. Tá, beleza. Deixa só eu voltar aqui e ver se... Não, deixa eu ver. Não, beleza, gente. Então, ó, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? Na próxima aula aí a gente... Ah, não, deixa eu dar um recado logo para vocês. A nossa próxima aula, né? Essa de hoje que eu já vou encerrar, já estou encerrando, tá? A nossa próxima aula, ela seria quinta-feira, né? Mas quinta é 1º de julho, vocês vão ter uma... A gente vai entrar de férias agora, né? Então, Sim. a nossa próxima aula vai voltar lá em agosto, que eu não sei que dia é. Na primeira terça-feira de agosto a gente volta, tá? Então eu vou estar postando essa aula aqui essa aula de hoje eu vou estar postando no máximo, vou estar postando amanhã, tá? E aí vocês vão dar uma olhada assim que possível. E aí a gente vai Revisado. uma revisada e vocês vão entrar, a gente vai entrar de férias, vocês vão descansar um pouco, e tal, a gente também. E aí quando voltarmos, a gente continua essas discussões aí sobre química orgânica, tá, gente? Então hoje é basicamente a nossa, eu nem estava lembrando disso, hoje é a nossa última aula, né, antes das férias, tá? Lá na primeira aula, gente, eu deixei o meu número, sempre que vocês tiverem dúvida, quando estiverem estudando aí, pode entrar em contato para tirar dúvida, que a gente vai conversando, beleza, gente? É, e aí eu estou encerrando aqui a nossa aula de hoje, desejando para vocês aí boas férias, bom descanso para todos, e a gente se encontra em agosto, gente. Boa tarde para todos e uma boa semana. Boa tarde. Boa tarde. E boas Tchau. férias. Obrigado, obrigado. Tchau. Tchau.